Olá, caros alunos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre plano cartesiano e dentro dele a gente vai ter que ver condição de alinhamento de três pontos e área no do triângulo no plano cartesiano. Esses dois conteúdos não se encontram consecutivos no livro de vocês. Resolvemos juntá-los porque eles se tratam da mesma forma de resolução. Então ficaria mais fácil para que vocês entendam, tá bom? Essa primeira parte, que é a condição de alinhamento de três pontos no plano cartesiano, se encontra na página 18 do livro didático de vocês. Então, bem no início do livro. Depois, o que seria alinhamento de três pontos? Então, é quando você tem três pontos e eles estão sobre a mesma reta. Ah, professor, eu posso fazer o desenho e eu vou conseguir ver que eles estão alinhados. Até se você for muito criterioso na hora de fazer o desenho, você vai conseguir. Porém, nada confirma matematicamente que aquilo esteja alinhado perfeitamente. A não ser que eles estejam sobre os eixos, né? X ou Y. Porém, para que eu consiga ter certeza, uma das formas é utilizando matrizes. Então, eu vou utilizar matrizes para que eu consiga descobrir se eles estão ou não alinhados. Eles recebem o nome de colineares quando estão alinhados e não colineares quando não estão alinhados. Como eu monto a minha matriz? Então, a minha matriz ela é formada por três colunas, nesse caso. A primeira coluna é do x, a segunda dos y e a terceira eu coloco 1 na terceira coluna toda, para que ela fique uma matriz quadrada e eu consiga calcular o determinante. Olha só, coisa que você viu lá no segundo ano. Para que eu vou usar matrizes? Bom, aqui você vai utilizar o cálculo de determinantes de matrizes para verificar se eles estão ou não alinhados. Outra observação que é legal fazer, se eles não estão alinhados, se eles não são colineares, a gente diz que esses três pontos são vértices de um triângulo, porque na hora que eu ligo esses três pontos eu formo uma figura chamada de triângulo, ok? Então vamos a um exemplo. No primeiro exemplo, pergunta: verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Primeira coisa, montar minha matriz. Então eu montei, ponto A, menos 2 e 6, ponto B, 4 e 8 e ponto C, 1 e 7. Complementei com 1 a terceira coluna. Para calcular o determinante, lembra, uma das regras chama regra de Sarros, que eu repito a primeira e a segunda colunas. E é isso que eu fiz aqui, Repeti a primeira coluna igualzinho, e a segunda coluna. Depois, lembra, eu multiplico as diagonais. Coloquei em azul a diagonal descendo, que os valores são positivos. E lembrando que quando eu subo aqui em vermelho, as diagonais eu tenho que trocar o sinal, por isso é sinal de menos aqui. Então eu efetuei as multiplicações, menos 2 vezes 8 menos 1 está aqui, 6 vezes 1 vezes 1 está aqui, 1 vezes 4 vezes 7 está aqui. Menos, porque eu tenho que trocar o sinal quando ela está subindo. Então, subindo, 1, 8 e 1 está aqui, 7, 1 e 2 está, e menos 2, desculpa, está aqui, e 1, 4 e 6 está aqui. Efetuei as multiplicações, estão aqui, menos 16, mais 6, mais 28, 8, menos 14 e mais 24. Somei esses dois, sobrou 18, e somei esses aqui, sobrou também 18. Lembrando que esse sinal de menos é da fórmula, da regra de Sarros, que eu troco o sinal. Então ficou 18 menos 18 e deu 0. E aí, pela regra, eu digo que esses pontos sim estão alinhados. Então, se eu acho o determinante e esse determinante deu 0, eu concluo que esses pontos são colineares, ou que eles estão alinhados. Vamos a mais um exemplo. No próximo exemplo, observa que eu deixei faltando o x do ponto A. Calcule o valor de k para que os pontos A, B e C pertençam à mesma reta. Isso quer dizer, estejam alinhados. Então, no valor de k aqui, eu não tenho. Como que eu vou fazer? Da mesma forma, eu vou montar minha matriz, primeira coisa, k e menos 11, 1 e menos 2 e 7, complementei com 1. Vou repetir a primeira e a segunda colunas aqui, primeira coluna, segunda coluna. Vou efetuar as multiplicações. Bom,
efetuando essas multiplicações do mesmo jeito de antes, a única diferença é que, para eles estarem alinhados, isso tem que dar quanto? Ó, 0. Então, eu igualei isso tudo a 0. Efetuei as multiplicações, somei quem eu podia somar. Lembra, ó, aqui eu só posso somar o 22 com o 7. Quem tem K não pode somar. Aqui eu somei o 4 com menos 11, sobrou menos 7. O K, 7K, não posso juntar. O sinal aqui troca tudo o sinal de dentro. E aí, o que eu fiz? Isolei o K, né? Ó, menos 2K com menos 7K, menos 9K. 29 com mais 7 dá 36. Como trocou de lado, menos 36. Passo 9 dividindo. Menos 36 dividido por menos 9, mais 4. Então, para que esses pontos estejam alinhados, o K tem que valer 4 positivo. Certo? Então, duas formas de você ver dois exercícios diferentes que são do mesmo assunto. Ele pode me dar os 3 pontos e só perguntar se eles estão ou não alinhados, e aí o determinante tem que dar 0. Ou ele pode deixar faltando algum valor de algum ponto, que foi o caso aqui. E aí me perguntar para quais valores desse K, nesse caso, desse X, dependendo do que for a pergunta, eles estarão alinhados. Então, eu tenho que sempre igualar a 0, ok? Bora, então, para o próximo. Área do triângulo no plano cartesiano. Então, isso quer dizer que eu tenho um triângulo lá no plano e quero calcular a área. Eu não tenho os lados, eu só tenho os pontos. Se eu tiver os lados, base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. Se eu não tenho, o que eu faço? Bom, a partir da página 56 do livro de vocês se encontra esse conteúdo também. Lá tem mais exemplos, tá? Tanto da condição de alinhamento de 3 pontos, quanto da área do triângulo. Tem muitos exemplos lá, beleza? Então, a área do triângulo, olha só. A área do triângulo aqui são 3 vértices, né? O A, o B e o C, ó. E aí, ela é dada como? Pelo determinante de uma matriz. Lembra, se o determinante for 0, eles estão alinhados, não forma triângulo. Mas se ele não for 0, ele forma um triângulo, vai dar um número diferente de 0. E aí, eu vou utilizar esse mesmo determinante, só que a regra diz que eu pego o módulo determinante. Por que módulo? Porque o determinante pode ser negativo, mas a área não pode ser negativa. Então, módulo só porque está falando de área. E divido por 2. Então, calculo o determinante. O valor do determinante tem que ser positivo por estar em módulo. Divido ele por 2. Esse é o valor da área de um triângulo. Sim? Vamos lá, então, o primeiro exemplo. Ó, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo ABC. Calcular a área dele. Como que eu faço, então? Do mesmo modo, monto a matriz. Ó, ponto A, 2 e 4. Ponto B, menos 6 e 2. E ponto C, 0 e menos 2. Complemento com 1 a terceira coluna. Para resolver, eu faço o quê? Repito a primeira e a segunda colunas. Minhas setinhas não ficaram legais aqui, né? Mas é do mesmo jeito, ó, vai descendo, 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 efetuei as multiplicações, subindo, efetuei as multiplicações. Qual foi o valor que deu aqui no final, ó? Valor final, 46 do determinante. Acabou? Não, lembra, deu positivo. Então, módulo de 46 é o próprio 46, certo? E eu tenho que dividir por 2. Essa aqui é diária, tá? S diária. Por que não usar A? Porque A a gente usa para ponto, né? Então, para não confundir, eles usam S, os autores, ok? Então, 46 dividido por 2, 23. Se o problema não falar qual é a unidade, metro, quilômetro, centímetro, a gente usa 23 unidades de área. Ou somente U ponto A ponto, unidades de área. Tranquilo? Então, já fez lá o determinante na primeira, o que você vai fazer agora aqui se ele pedir a área? Se ele pedir a área, você vai dividir por 2, ok? Positivo e divide por 2. Segundo exemplo, determinar a área do quadrilátero ABCD, sabendo-se que os vértices são os pontos A, B, C e D. Então, olha aqui no desenho, estão os pontos marcados, ó, A, B, C e D. Ah, professor, mas ele ensinou a fazer do triângulo e não de um quadrilátero. Bom, mas todo quadrilátero eu consigo dividir ele em 2 triângulos. Tem uma particularidade do quadrado, eu divido em 2 triângulos idênticos, só do quadrado. Se ele falar quadrilátero, ele não obrigatoriamente tem que
dividir em dois triângulos iguais. Você vai precisar fazer o cálculo dos dois triângulos e somar depois as duas áreas. É isso que eu vou fazer aqui. Então, primeiro eu vou fazer o triângulo ABC e depois eu vou fazer o triângulo ACD, que ele chamou aqui de 1 e de 2, certo? Então, olha só, montei a primeira matriz com o ABC, 2 e 0, 3 e 1, 1 e 4, coluna do 1, 1, 1, repito a primeira e a segunda colunas, efetuo as multiplicações de matrizes, no resultado final o determinante deu 5. Bom, e aí o que eu faço? Módulo do determinante dividido por 2. Nesse caso, em decimal, 2,5, ou deixa em forma de fração. Ó, S1, que era da figura 1. Vou fazer o do segundo, o triângulo ACD, que ele chamou de 2 lá. De novo, montei aqui o ponto A, o ponto C, 1 e 4, e o ponto D, 0 e 2. Terceira coluna, 1, 1, 1. Repito a primeira e a segunda coluna. Efetuo as multiplicações do cálculo do determinante. Nesse caso, eu achei determinante igual a 6. Módulo determinante dividido por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. Tem um errinho aqui, ó. Em vez de S1, é S2. Essa é a área 2, tá? Vou arrumar para enviar para vocês. O que eu faço agora? Somo, né? Área 1 mais área 2. Logo, eu vou ter a área total desse quadrilátero. Lembra, era uma fração, para isso preciso tirar mínimo. 2 dividido por 2, 1, vezes 5, 5. 3, aqui embaixo do 3 tem 1, então 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. 5 mais 6, 11 meios unidades de área. Pronto, um jeito diferente de calcular a área. Então, não precisa ser triângulo. Se for um quadrilátero, eu divido ele ao meio e efetuo 2 cálculos e somo depois. Beleza? No livro de vocês, então, tem mais exemplos. Deem uma olhada lá, por favor. Exercícios a serem feitos. Página 21, 44, 45. Página 57, 93, 94. Ok? Obrigado pela atenção. Bons estudos. Estou à disposição no Meeting. Me procurem, por favor. É um conteúdo tranquilo, só que tem que prestar atenção por se tratar de matrizes e, se não lembra matrizes, tem que dar uma revisada ou entra na aula no Meeting, eu ajudo sem problema nenhum, tá bom? Obrigado, bons estudos, até a próxima aula.